Em um brechó, cada peça tem uma história. Algumas são apenas lembranças de tempos passados. Outras nunca deveriam ter sido esquecidas. Entre cabides e etiquetas, há segredos. Você teria coragem de desvendá-los? Essa história aconteceu há alguns anos. Eu ainda estava noivo da minha esposa. Não sei explicar direito o que aconteceu na época, mas depois do ocorrido, passei a acreditar no sobrenatural. Minha esposa gostava muito de um brechó no centro da cidade. Eu queria fazer uma surpresa para ela, então decidi ir lá e comprar algumas peças. Não preciso nem falar que não entendo nada de moda e essas coisas, mas tentei lembrar das roupas que ela usa para a gente sair. Justamente no dia que ia à loja, fiquei preso no trabalho e só consegui chegar lá no comecinho da noite, quando a loja fechava. A dona da loja estava arrumando algumas peças e tinha uma funcionária em pé perto do caixa. A dona foi muito educada e perguntou se eu precisava de ajuda, mas, como eu não queria atrapalhá-la, disse que não precisava, que eu seria rápido. Nesse momento, senti uma sensação estranha e percebi que a moça perto do caixa não parava de olhar para mim. Fiquei pensando que ela deveria estar chateada por eu ser aquele cliente que chega no fim do expediente. Enfim, deixei isso para lá e tentei ser rápido. Quando eu estava procurando uma última peça, a dona me disse que levaria uma caixa para a parte traseira da loja e logo mais voltava. Nesse momento, a funcionária se dirigiu até mim, pegou um vestido do cabide e disse: "Por que você não leva esse? Aposto que sua noiva vai gostar." A forma como ela me olhava me causou uma sensação muito ruim. Não parecia que ela estava flertando, mas tinha uma certa malícia. Olhei rápido para o vestido, pois estava ficando muito desconfortável e ele realmente parecia algo que minha esposa usaria. Então, peguei, agradeci e me virei para o caixa. A dona do brechó voltou e foi me atender. Olhei para trás e a funcionária não estava mais na loja. Ela já deve ter ido embora, pensei aliviado. Quando a dona foi passar o vestido, ela percebeu que ele não estava etiquetado. Ela registrou o produto no sistema e depois passou. Voltei para casa com uma sensação de peso nos ombros. Deixei os presentes arrumados, pois iria encontrar com minha esposa de manhã logo cedo. Porém, naquela noite, tive uma paralisia do sono. Acho que foi a primeira vez que tive isso e foi uma experiência horrível. Eu estava sonhando com alguma coisa me perseguindo e de repente eu estava abrindo meus olhos, mas eu não conseguia me mover e a coisa ainda me perseguia. Vi a porta do meu quarto se abrindo e uma sombra entrando. Ouvi a voz de uma mulher. Enquanto a coisa se aproximava, eu estava desesperado, tentando me mover, até que consegui e fiquei sentado na cama. A coisa tinha sumido, mas a porta do quarto continuou aberta. Não dormi direito depois disso. Saí de casa mais cedo que o necessário e foi um dia tranquilo. Minha esposa adorou os presentes, mas quando ela viu o vestido, ficou com a cara estranha. Ela disse que achou bonito, só havia sentido uma coisa ruim ao olhar para ele. Alguns dias depois, minha esposa passou a ter um pesadelo recorrente. Ela disse que uma mulher usando o vestido a perseguia e a ameaçava.
Ela descreveu a mulher e era exatamente igual à funcionária do brechó. Contei para ela e ela me disse: "Mas ninguém trabalha naquele brechó além da dona." Na hora, não acreditei muito, mas ela decidiu se livrar do vestido só por precaução. O pesadelo recorrente parou. Um tempo depois, voltei ao brechó e perguntei para a dona sobre a funcionária. Ela disse que sempre trabalhou sozinha, que a única vez que alguém ajudou ela foi o marido quando estava desempregado. Eu insisti, falando do dia que passei por lá no fim do expediente, mas ela me olhou confusa, dizendo que só havia eu e ela na loja naquele dia. Há alguns anos, minha mãe havia me dado um escapulário de pulso. Ela dizia que era para me proteger e, mesmo eu não sendo muito religiosa, sempre usei porque achava muito bonito. Eu tenho um brechó com uma amiga. Na época, nosso negócio estava crescendo muito, então lidávamos com todo tipo de gente, tanto querendo comprar as peças quanto vendê-las. Não era incomum aparecer pessoas esquisitas por lá querendo vender peças, mas só nos importávamos se as roupas estavam em bom estado. Agora, me pergunto se não foi uma dessas pessoas que vendeu aquela calça. Nos dias de movimento mais fraco, eu e minha amiga revezávamos quem iria para a loja. Nesse dia, eu estava em casa descansando após o almoço e minha amiga me ligou perguntando se eu poderia ir para a loja ficar no lugar dela, pois ela tinha um problema urgente para resolver. Combinamos que no dia seguinte eu continuaria de folga. Cheguei na loja e troquei de lugar com ela. O tempo passou rápido e o movimento foi um pouco melhor que o esperado. Fechei a loja para fazer a contabilidade e percebi que havia peças novas para colocar para venda. Eu estava separando as peças para serem lavadas quando percebi que tinha algo no bolso de uma calça. Parecia uma calça normal e estava muito bem preservada. No bolso havia um papel dobrado. O papel estava escrito à mão: "Se você estiver lendo isso, por favor, não saia de casa amanhã." Eu ri e pensei que meu plano era mesmo passar o dia inteiro em casa. Joguei o papel fora e continuei separando as roupas. No dia seguinte, passei o dia inteiro em casa como havia planejado, mas, quando ficou de noite, fiquei com vontade de fazer algo diferente para o jantar e decidi ir ao mercado que tinha perto da minha casa. Enquanto estava trocando de roupa, lembrei do bilhete que havia encontrado na calça no dia anterior. Porém, à medida que eu ia ficando pronta, uma sensação muito ruim tomava conta de mim. Pensei em ficar em casa mesmo e fazer algo com o que tinha na geladeira, mas eu não queria ceder a algo que não fazia o menor sentido. Antes de sair, e para me deixar minha mente mais tranquila, rezei e pedi proteção para o escapulário. Eu sabia que o presente de minha mãe iria me proteger se algo acontecesse. Entrei no carro e saí. Eu estava bem atenta, dirigindo com o maior cuidado possível. Cheguei no mercado, comprei as coisas e fui para casa. No caminho de volta, eu estava em um sinal vermelho. Assim que o sinal ficou verde, meu escapulário se quebrou e caiu do meu pulso. Do nada. Isso atrasou minha reação em alguns segundos, mas eu não podia parar ali para pegar o escapulário do chão, até porque, como eu estava perto da minha casa, lá eu via com mais calma. Quando fui pisar no acelerador, um carro completamente desgovernado e em alta velocidade passou o sinal vermelho da pista e bateu em uma árvore que ficava na calçada logo à frente.
Eu tomei um susto enorme. Foi tudo muito rápido. Se eu tivesse seguido, assim que o sinal ficou verde, o carro teria batido no meu com toda a força. O tempo parecia ter congelado por um momento. O bilhete entrou no meu pensamento na mesma hora. Eu olhei para o chão do carro, agradecendo ao escapulário que estava lá. Logo, começaram as buzinas atrás de mim e eu segui em frente. Cheguei em casa, peguei o escapulário e percebi que ele tinha se quebrado em partes diferentes. Eu precisava conversar com alguém para ter certeza que não estava ficando louca. Liguei para minha mãe e contei tudo para ela. A gente chorou um pouco e ela me disse que daria um outro escapulário no dia seguinte. Como a loja era pequena, não tínhamos câmeras para verificar quem havia vendido as peças. E nosso controle também deixava a desejar às vezes. Nada desse jeito aconteceu comigo de novo, mas eu nunca vou esquecer o dia que o escapulário salvou minha vida. Eu jamais imaginei que uma informação compartilhada em um lugar seguro me colocaria em uma situação aterrorizante. Até me tornei meio low profile depois disso, mas eu sei que foi um caso muito excepcional. Comecei a comprar em brechó aos poucos. Com o tempo, dificilmente comprava em lojas de departamento, apenas quando precisava de modelos bem específicos. Na época pós-pandemia, muitos brechós começaram a aparecer online. Sempre gostei de procurar novas lojas para ver as peças e talvez comprar alguma. Na metade do ano passado, encontrei um brechó online e fiquei apaixonada por um conjunto. Eu tinha um evento para ir e achei que ele seria perfeito para a ocasião. Entrei em contato com a loja e ele ainda estava disponível. Como a loja era um pouco longe e eu não teria tempo para ir até lá, paguei a taxa de entrega. Lavei a peça, fui para o evento e até aí tudo bem. Depois de 2 semanas, procurei o perfil da loja de novo para ver se havia peças novas, mas não consegui encontrar o perfil. Fui nas mensagens e parecia que o usuário da loja havia sido deletado. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não dei muita atenção. Dias mais tarde, comecei a perceber que o carro passava todo dia na rua em que eu morava. Parava em frente à minha casa e tempo depois saía. Achei que poderia ser alguém que conhecia algum vizinho e estava dando carona ou algo assim. Porém, um dia, uma pessoa tocou a campainha da minha casa. Eu não estava esperando ninguém e não gostava de visitas, então já fiquei desconfiada. Abri a porta e era uma mulher desconhecida. Ela parecia um pouco alterada. Me chamou pelo nome e disse que queria a roupa dela de volta. Fiquei sem entender. Ela insistiu dizendo que um conjunto dela havia sido enviado para o brechó por engano e ela queria de volta. Para mim, aquela história estava sem pé nem cabeça. Então só perguntei para ela como tinha conseguido o meu endereço. A mulher ignorou minha pergunta e continuou pedindo o conjunto de volta, cada vez mais alterada. Eu fiquei assustada e fechei a porta. Estava sozinha naquele dia. A mulher bateu na porta várias vezes e eu gritei dizendo que chamaria a polícia. Ela ficou em silêncio e depois eu vi um carro saindo disparado. Olhei pela janela e percebi que o carro era o mesmo que passava na minha rua todos os dias. Procurei o perfil da loja e estava visível de novo. Mandei uma mensagem para eles pedindo explicações sobre o que tinha acontecido e como ela tinha conseguido o meu endereço. Eles disseram que não sabiam o que havia acontecido, já que aquele conjunto havia vindo direto de um fornecedor, ou seja, nunca havia sido de outra pessoa. Falaram também que o perfil da loja havia sido hackeado recentemente, mas recuperaram logo depois.
e eles me orientaram a procurar a polícia. No dia seguinte, o carro não apareceu na minha rua. Fiquei mais tranquila e segui minha vida. Passaram semanas. Eu quase havia esquecido o ocorrido quando eu estava saindo de casa e percebi que o carro estava estacionado do outro lado da rua. A mulher saiu do carro e veio em minha direção me xingando e exigindo a roupa de volta. Como eu sou medrosa, voltei para casa correndo e ela ficou gritando na porta. Nesse dia, meu pai estava em casa. Ele veio ver o que estava acontecendo e contei tudo para ele. Ele conversou com a mulher e ela foi embora. Eu não conseguia mais ficar tranquila. Qualquer carro que eu via na rua, da mesma cor, ainda que não fosse o mesmo modelo, me causava pânico. Minha família sugeriu que eu passasse um tempo na casa da minha tia, que ficava em uma cidade próxima. Meus pais me levaram no sábado e passaram o final de semana lá comigo. Na semana seguinte, eles disseram que iriam se mudar para a mesma cidade da minha tia para ficar mais perto da família. Há alguns dias, vi a mulher no noticiário. Ela estava sendo presa por cometer vários crimes. A reportagem dizia que ela hackeava perfis de lojas pequenas para roubar o endereço de clientes e os perseguia com o objetivo de possuir o que eles haviam comprado. Houveram agressões, invasões, chantagens e até mesmo morte. Fiquei completamente em choque. Uma prima próxima estava assistindo o noticiário comigo e me contou que, quando meus pais voltaram para casa depois de passar o final de semana na minha tia, perceberam que a casa havia sido invadida. O mais estranho era que não levaram nada além do conjunto que eu havia comprado no brechó.